pessoal, eu sou a Laís, sejam bem-vindos à aula de cinema aqui da Via Cultural. Serão 4 encontros que estarei ao lado de vocês, falando de um tema muito legal, que é a animação. Para quem não sabe, animar. Vamos começar falando aqui que diferente dos outros cursos que eu já dei aqui na Via Cultural, enfim, né, que eram informações mais completas, embasadas, que vocês podem conferir aqui no nosso canal do YouTube, o intuito desses nossos 4 encontros é a gente se divertir, a gente soltar a nossa imaginação e a gente criar alguma coisa legal, assim. É fácil de fazer, no estilo gambiarra mesmo, ao alcance de todos e de todas. E é isso. Então eu quero começar falando que é pra gente se permitir, entendeu? Então se permita, a gente vai fazer animação, que é tipo desenho, né? O famoso desenho animado. E enfim, nós vamos fazer animações, se permita. Eu quero trazer aqui pra vocês um conceito que eu tenho muito forte no meu trabalho, né? Para quem não me conhece tão a fundo, além de eu fazer filmes, trabalhar com cinema, trabalhar com produção cultural, o que quer que seja mais que eu trabalhe, eu também tenho um projeto pessoal chamado Artes Bosta. E lá eu aprendi muita coisa e pude dividir, trocar com muita gente, e a alma do negócio, digamos assim, é dê o seu pior, que é o que eu quero que a gente faça nesses 4 encontros. E o que é dar o seu pior? Não é fazer mal feito, não é fazer de qualquer jeito, não é fazer de uma maneira largada, assim, que fica o negócio. Fazer o seu pior é pra gente não esperar estar perfeito. Então a gente não vai esperar estar perfeito, a gente não vai esperar saber tudo, a gente não vai esperar a gente estar pronto, porque a gente vai aprender no processo de um jeito divertido. Então o que a gente vai fazer nesses encontros? A gente vai fazer uma animação usando o nosso celular, desenhando em cima de uma fotografia que a gente escolher, gravando a tela, editando para tirar as partes que a gente não quer que apareça e para colocar uma camada sonora. Para isso, a gente vai aprender algumas coisas, que são a busca por imagens, a realização de um roteiro. A gente vai explorar esses aplicativos gratuitos de desenhar, de gravar tela e de editar. E a gente vai fazer uma caneta touch. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar uma gravação. Então vamos pensar um pouco o que é a animação, o que ela traz pra gente, o que os desenhos animados trazem pra gente, né? Todo mundo já viu um desenho, a gente cresce assistindo desenho, mesmo depois de adulto, muitos de nós continuam assistindo desenhos e que bom! Então a animação é algo que dá mais margem para nossa imaginação. A gente consegue fazer com a animação coisas que a gente não conseguiria com atores reais num filme convencional, né, sem ser animação. E aí, pra gente pensar um pouco nisso, eu quero trazer 2 exemplos. Vamos pensar só em 2 exemplos hoje. E aí é óbvio que vocês vão lembrando de outros e podem dividir comigo também. E eu vou trazer um exemplo aqui, vamos falar de um exemplo cult, primeiro, que é o Jan Van Meijeren. Eu não sei se é assim que se pronuncia, sinceramente. Mas ele é um artista, ele é um cineasta da Europa, que ele faz umas animações de um jeito meio diferente, assim, mesclando stop motion, principalmente, né? Que é uma sériezinha de fotografias com coisas inanimadas e postas lado a lado, né, numa edição, ficam em movimento, e isso também é um tipo de animação. Ele tem uma animação muito legal da Alice no País das Maravilhas, que, a meu ver, ele conseguiu transpor em imagem toda aquela sensação de estranheza, que é aquele mundo, né, aquele país das maravilhas, que não tem muitas maravilhas, né, que ela vive aquela confusão e tal, trazer o lado um pouco mais sujo, um pouco mais incômodo da coisa. Então a Alice aparece cada hora de um jeito
nesse trabalho dele, usando bonecas enfim, móveis, miniaturas e aquela coisa toda. Eu vou colocar aqui algumas imagens, algumas fotografias para vocês conseguirem imaginar um pouquinho. E o outro exemplo que eu quero trazer aqui pra gente pensar um pouquinho hoje é o filme da Disney, Meu Amigo Dragão, a versão de 1977. E já vou explicar aqui o porquê de não ser atual que a gente vai conversar hoje. A história eu acho que todo mundo aqui conhece, né? É um menino que tá fugindo dos pais adotivos dele, que são maldosos, enfim, ele chega numa cidadezinha e vai morar com outras pessoas, muito mais gente boa. E o melhor amigo dele é um dragão. E aí nisso o filme gira em torno disso, dessa relação, né, do menino com esse dragão que é o melhor amigo dele. Então eles fogem de pessoas que querem capturar o dragão, dos pais adotivos que querem capturar o menino, aquela coisa toda. E esse dragão, às vezes ele aparece e às vezes ele está invisível. Quando ele está invisível tem a camada sonora, né, que a gente imagina que ele está ali na cena. Em alguns momentos ele se revela. E quando ele se revela, ele é um desenho animado. No sentido mais desenho em si que a gente possa imaginar, assim, desenho mesmo, assim, de, sabe? Clássico, papel e tal. E isso traz uma potência tão grande de imaginação pro filme, né? Porque o que é um dragão, né? Não existe, né? Hoje em dia, não sei se já existiu. Mas que é o dragão? É um ser imaginário, um ser místico, mítico, enfim, algo que permeia o nosso imaginário, principalmente também o imaginário das crianças. Então ele se revelar nessa forma de desenho animado traz também esse lado dele de inocência, ternura, de amizade, do bem, digamos assim. Oi, Elliot. Oba, são apetitosas. Estou faminto. Você mudou a minha vida. Eu nunca pensei que poderia ser feliz assim. Pra mim, o grande lance desse filme de 77, em contraponto com o filme mais atual, pós anos 2000, que a gente tem do Meu Amigo Dragão, é que no primeiro a gente tem o dragão em forma de desenho mesmo, esses desenhos que a gente assistia, Pica-Pau, Tom e Jerry, tipo aquele estilo de desenho. Não uma animação de um estilo mais realista, como é esse último, como se fosse um dragão real mesmo, assim, estilo Jurassic Park, né, que são dinossauros, mas enfim. E eu acho que isso potencializa muito esse lado imaginativo, esse lado criativo da coisa, esse lado de, tipo, ele não é real, mas ao mesmo tempo ele é real, só que ele é real pelas ações, ele é real pela relação que ele tem com aqueles personagens. Eu acho que isso é muito mais potente para essa história do que ele ser real em sua forma, e parece ser um animal de verdade. Eu resolvi trazer esses dois exemplos porque eles misturam elementos reais com elementos da ordem da animação, da ordem da imaginação. O primeiro, por conta de uso de objetos mesmo, objetos que a gente pega com a mão, bonecas e afins. E o segundo, por essa mistura de
filme, vídeo com pessoas e desenho, né? Então, como se eu estivesse aqui, meus desenhos aqui atrás se mexessem e interagissem comigo. Isso se relaciona bastante com o que a gente vai fazer, essa questão da colagem. E eu acho que também vale a pena a gente pensar nessa questão de colagem. Um tipo de arte que tem sido bastante feita ultimamente é o bordado em fotografia. Tem uma artista que não é da animação, mas que a gente vai juntar tudo isso que eu falei com essa arte dela e a gente vai chegar no que a gente vai fazer nesses 4 encontros. Essa artista se chama Dona Rita, e ela faz bordado em fotografia e faz colagens intervindo em materiais que não só o papel. E é muito interessante que ela cria narrativas que não estavam ali, mas a partir dessas imagens. Ela tem uma obra chamada Banho de Sol, que é uma fotografia de uma calçada. Na fotografia em si não tem mais nada, a fotografia é isso. E ela insere uma camada de bordado. Nesse bordado, ela coloca 2 homens, 2 figuras humanas, caminhando. E isso já dá toda uma outra cena, né? Antes era apenas uma calçada e agora tem pessoas caminhando em cima dela. A outra obra que ela tem se chama Distanciamento Social. É a fotografia de uma embalagem de comprimidos vazia e ela cola 2 imagens de pessoas humanas também, uma em cada buraco da caixa de comprimido, e elas estão conectadas. E aí com esse título que também já traz uma nova camada de significado. E trazendo mais próximo ainda do que a gente vai fazer, ela tem a obra Passeando com o Caos, que é a fotografia de uma senhora que está segurando uma coisa em suas mãos. E essa coisa é um bordado que a Rita traz, abstrato, que seria esse caos que essa senhora está segurando. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer no nosso exercício. A gente vai ir atrás de fotografias que conversem com a gente, conversem com o nosso lado emocional. E a gente pode procurar isso tanto em obras de artistas, mas principalmente os nossos arquivos pessoais. E a gente vai desenhar em cima delas, gravando a tela do nosso celular, editando posteriormente, colocando camada de som e tudo. Isso vai resultar numa animação, misturando uma fotografia, uma imagem da ordem do real, com uma animação, algo que surja da nossa imaginação. É isso, gente. A gente vai se divertir, a gente vai criar junto. Eu vou colocar agora no final o vídeo de exemplo, que é mais ou menos o que a gente vai fazer. É um vídeo que eu fiz, que eu estou usando de base para os nossos 4 encontros. E espero vocês na semana que vem. Um beijo! Que tal um refresquinho?